O Livro de Mormon. Como parte do processo de restaurar a Igreja Antiga, Deus usou o seu profeta Joseph para trazer à luz um livro de escritura antiga chamado de o Livro de Mormon, de onde veio o apelido da Igreja. Como a Bíblia, o Livro de Mormon é um registro de instruções que Deus deu aos seus profetas antigos. A Bíblia dá o registro de revelações proféticas recebidas no hemisfério leste. O Livro de Mormon, por sua parte, dá o registro de revelações proféticas recebidas no hemisfério oeste. Cerca de 600 anos antes de Cristo, Deus instruiu um profeta chamado Leí, então habitante do antigo Israel, que levasse a sua família para uma nova terra. Segundo as instruções de Deus, Leí foi guiado através do oceano ao continente americano, onde seus descendentes estabeleceram uma grande civilização, provavelmente uma de muitas civilizações no continente naquela época. Depois da morte de Leí, Deus chamou outros profetas também, assim estabelecendo um relacionamento com os descendentes de Leí que durou séculos, da mesma maneira que ele estabeleceu um relacionamento com os israelitas no hemisfério leste. Depois da ressurreição e ascensão de Cristo no Velho Mundo, ele visitou este povo no continente americano também, assim como prometeu no Novo Testamento. Alguns erroneamente acreditam que Mormons usam o Livro de Mormon em lugar da Bíblia. Isso não é o caso. Ao contrário, o Livro de Mormon acompanha a Bíblia. Ambos são os registros dos feitos de Deus para com seus povos e profetas antigos, e ambos pesam como escrituras. Mas como pode alguém saber que o Livro de Mormon é verdadeiramente um registro das revelações de Deus, dadas a profetas no continente americano? Mormons acreditam que indivíduos podem receber revelações pessoais para si mesmos, assim como profetas podem receber revelações globais para a igreja toda. A experiência do profeta Joseph Smith serve como bom exemplo de como aprender a verdade diretamente de Deus. Primeiro, Joseph Smith considerou cuidadosamente a sua questão: com qual religião deveria se afiliar? Ele pesquisou bem a sua pergunta, visitando várias igrejas para entender melhor as suas doutrinas e estudando a Bíblia para aprender a vontade de Deus. Nós também devemos considerar e pesquisar nossa questão. Será o Livro de Mormon um registro verdadeiro dos feitos de Deus com o povo antigo? Primeiramente, devemos ler o livro, ou pelo menos partes importantes dele. Talvez possamos também explorar a história de como foi trazido à luz no século XIX, ou conversar com aqueles cujas vidas o livro tem mudado. Segundo, depois de ter pesquisado a questão, Joseph pediu a Deus que o mostrasse a verdade. Mormons acreditam que nós também podemos pedir a Deus que nos revele que o Livro de Mormon é um registro verdadeiro de profetas antigos. A natureza da resposta varia de pessoa em pessoa. Tipicamente, Deus comunica através do Espírito Santo, despertando as nossas emoções e a nossa inteligência. Várias tentativas de descrever a experiência têm sido feitas. Tem sido chamada de um sentimento, um calor no peito e um despertar da inteligência. Embora difícil de explicar, a experiência é muito real. Eu mesmo já a tive muitas vezes. É importante reconhecer que a hora em que vem a resposta de Deus varia de pessoa em pessoa. Eu já conheci muitos que receberam as suas respostas rapidamente. Outros demoraram mais, entre eles Brigham Young, o segundo profeta que Deus chamou depois de Joseph Smith. Todos que recebem uma resposta têm um desejo inabalável de saber a verdade. Seja a resposta demorada ou rápida, eles continuam a ponderar a questão nas suas mentes, meditando e lendo, estudando e conversando, até que finalmente venham a conhecer por si mesmos através do Espírito Santo que o Livro de Mormon, assim como a Bíblia, é a palavra de Deus revelada através de profetas antigos. Uma versão online do Livro de Mormon se encontra em inglês no site www.lds.com. Pode-se conseguir uma cópia física de graça ou pode comprar o livro de um publicador não afiliado com a igreja na Amazon.com.